Está começando mais um programa Jesus está bombando aqui pela Rádio Atual Mix e hoje temos a presença dela, a pastora Alice. Você não pode perder. Ela que venceu o convite 3 vezes. 3 vezes venceu o Covid e também o câncer. Após o intervalo, pastora Alice dando o seu testemunho de fé. Tá na mão, baixe já. Rádio Atual Mix, você vai gostar. Notícias, dicas, músicas e muito mais. A mensagem de Deus anunciar. O app que faltava no seu celular. Com apenas um toque você compartilha. A rádio online gospel de campus. É só alegria. Apresentação: Mônica Santos. Como eu prometi, aqui está ela, pastora Alice. É uma honra, minha querida, estar te recebendo aqui no programa Jesus está bombando. Fique à vontade para dar o alô pro pessoal. É um prazer estar aqui com a Mônica e com o Erval, com a família. E aqui na Rádio Atual Mix, que está aí falando que Jesus está bombando há mais de 2000 anos, né? É isso aí, pastora. Desse jeito, o objetivo da rádio é esse. O objetivo deste programa é levar os milagres, a salvação às pessoas que estão precisando de amor, precisando realmente de cura. E eu estou aqui para dizer, ele que curou há 2000 anos atrás e continua bombando, curando, está vivo. Jesus Cristo, é esse que nós vamos estar comentando agora, falando do que ele fez na sua vida, pastora Alice. Nossa igreja, Igreja Evangélica Semear, liderada pelo apóstolo Luciano, pastora Thaís, no qual eu mando um abraço para todos ali. Estivemos orando pela senhora. E a senhora é um milagre. Amém. A senhora que venceu 3 Covids e também um câncer. Vai contar para a gente como que foi isso, porque nos bastidores ela estava me contando que ela nem sabia que tinha Covid, nem sabia, muito menos que tinha câncer. Como que a senhora descobriu isso? Muito ativa, né? De repente fiquei desanimada, sem forças. Aí foi um médico e lá me mandou fazer um teste de Covid. No auge então da os sintomas pandemia. era desânimo, Não, pastora? só desânimo. Só desânimo. Só desânimo. Aí já estava com 50% do pulmão tomado, já fui por respirador. E bem interessante que, como sempre, Deus tomando conta de tudo, o Senhor sempre tomando conta de todas as coisas. Naquela época, era o melhor lugar de tratar o Covid, era a Beneficência, porque fizeram um posto ali estadual, tal ali, e foi bem interessante que alguém me colocou lá dentro da Beneficência, que ninguém estava conseguindo, né? Eu fiquei 2 dias no Hospital São José internada e lá ficava completamente isolado. A minha família ficou toda muito. Mas não era um aflita. Desânimo assim tão comum, porque tem tantas pessoas que ficam desanimadas em casa, mas não corre para o hospital. A senhora não era só um desânimo, não era normal, era um desânimo diferente. Para uma pessoa que normal, talvez. Porque a senhora é muito ativa. Sim, fosse normal. Para mim não era, porque eu sou muito ativa. Então aquilo para mim não era normal. E imagino que eu fiquei 2 dias no hospital e eu praticamente só dormia. Eu não durmo de dia. E meu horário de dormir, eu primeiro lutar bastante para dormir cedo e meia-noite. Meu horário. A senhora está com quantos anos? 75. 75 anos, está muito bem. Aí eu não gosto de passar na cama depois das 9, quer dizer, eu tenho isso. E eu estava super desanimada, muito sono. E fiquei ali internada. Aí minha família começou a correr atrás para me colocar no lugar que eles tivessem acesso. Deus vai colocando as coisas no lugar, né? Na época não tinha lugar na Beneficência, estava tudo lotado. E eu tenho um sobrinho, o sobrinho telefonou e outro telefonou. Aí foi interessante que disse que o secretário de saúde de São João da Barra, de Tanguá, mais de Campos, no fim eu fui parar na Beneficência, no apartamento de luxo. Olha, tá vendo como... Fiquei pelo SUS lá no apartamento. Você tá vendo como Deus prepara, né? Tudo direitinho. E foi uma coisa assim, linda. Deu para filmar o apartamento de tão lindo que eu nem sabia a Beneficência. Tinha um apartamento daquele para me ficar. E fiquei ali pelo SUS, glorificando a Deus.
sem sentir nada, fiquei internada alguns dias e houve a recuperação. E aí melhorei e fui para casa. Mas continuei um pouco desanimada. Voltei para o meu cardiologista. O cardiologista falou para mim, não era uma coisa normal, eu estava assim, ele me acompanhava há muitos anos. E isso aí já tinha alguns meses. Eu disse assim, doutor, mas eu continuo. A senhora, então, voltou, estava em casa, fazendo todo o processo de medicação do Covid, Sim, direitinho, passou, já ficou bem, mas ainda continuou com esse desânimo. Com esse desânimo. Que foi o ponto de interrogação. Sim, por que isso ainda? Porque isso, para mim mesmo, era um grande ponto de interrogação. Porque eu nunca fui assim. Aí, eu, conversando com o meu cardiologista, passei por muitos médicos. Médicos famosos, caros. E não descobriu? Não descobriu. Meu médico falou assim, eu queria saber se você não tem uma perda de sangue. Eu queria saber se você tem uma anemia, porque agora você tem, que ele mandou eu fazer um exame de sangue. Mas eu queria saber se isso era mais antigo. Aí eu falei assim, como é que eu vou saber? Pensei para mim, mas aí eu pedi minha filha, ela foi lá na Beneficência, aí conseguiu, trouxe um laudo. Eu já estava com perda de sangue, já estava com hemácias baixas. Desde do Covid, bem antes? Talvez antes. Talvez antes. Aí, porque lá só marcava era o Covid, era o tempo que eu estava lá. Entendi. Aí quando o médico olhou e disse assim, então você já está perdendo sangue, porque antigamente, quando... É bom a gente saber que a gente não sabe, né? Como você está fazendo um programa de esclarecimento. Sim. Ele falou assim para mim, no tempo que a medicina não entendia nada, ainda falou assim, no tempo do seu biscoitinho, quando a pessoa tinha pressão muito alta e não tinha como fazer, porque não existia medicamento, era só pegar uma seringa e puxar um pouco de sangue que a pressão baixava. Então, se você está perdendo sangue em algum lugar, é por isso que a sua pressão está baixando, que minha pressão e causando esse desânimo. E causando desânimo. Então, agora nós vamos saber onde que você está perdendo isso. Por isso que é importante fazer um exame de sangue frequentemente. De vez em quando está fazendo. Dali eu fui para um proto. Aí o protologista pediu a colonoscopia e atestou um tumor com 10 centímetros já. Sério? 10 centímetros, já tinha 10 centímetros. A senhora tinha um intestino regulado? Sim. Direitinho? Era mais para um intestino preso, mais normal, porque eu falo que eu sempre brinquei lá em casa, vocês comem, eu me alimento. Então não era por falta de uma alimentação direitinha, não. E interessante que todas as 2 vezes que eu passei mal foram com alimentos naturais. Uma vez foi uma salada marroquina, que é feita com farinha de quibe, tudo quanto é verduras, né, frescas, cruas. E a outra vez foi uma sopa que eu fiz com bastante legumes. E o que acontece? Provoca muito gases e me deram muitas dores por causa do intestino com câncer. Com câncer, com um tumor muito grande, obstruía a passagem de gás e tudo. Fazia uma bola de gás e a dor era impressionante. Imagino. Aí que começaram a aparecer as dores, entendeu? Aí eu fiz o exame, quando constatou, aí foi para biópsia. E a biópsia logo atestou o câncer. E foi muito interessante também, até isso. Nós vemos assim a mão do Senhor em tudo. Sim. Porque a colonoscopia, todo mundo sabe que é um exame caro. R$950 na época. Isso. Né? E eu falei para minha filha, vou ter que cair nesse exame, que já aí 2 médicos pediram, eu vou ter que cair nesse exame. Já tinha feito vários exames, várias coisas que não dava nada, já estava achando que não tinha nada mais que não ia dar nada nisso também. Aí eu falei assim, Aline, vai lá marcar para mim, olha, você entra tal lugar assim, você vai. Aí eu falei assim, e já paga logo esse negócio, aí vamos fazer. Quando ela chegou, ela disse que ela entrou na porta do hospital e ela falou assim, onde é que eu posso pagar a colonoscopia para fazer um exame particular de colonoscopia? Aí o porteiro, que a maioria não são tão
educados e finos como deveriam ser, falou assim para ela: e por que você vai pagar se está tendo no SUS? Desse jeito. Olha só. Aí ela falou assim: está tendo no SUS? Ela botou um susto. Ele: sim. Aí ela disse que ela correu lá e disse assim: eu estou querendo fazer uma colonoscopia, e o porteiro ali disse que tem no SUS. A moça disse assim para ela: até dia 3 tem sim, você pode vir. Olha só, né, pastora? Ela disse assim: eu estou sem documento nenhum. Ela vai em casa correndo que eu espero você. Olha Deus já agindo. Aí ela foi em casa, não é nada, R$ 950 a época. Minha filha. Ela foi em casa correndo, ela foi correndo, pegou meu documento, marcou, fiz tudo pelo SUS. Aí eu disse que Deus me curou em duas coisas: me curou do câncer, me curou do meu medo do SUS. Porque eu já tinha feito cirurgia, tudo particular, que eu tinha medo do SUS terrível. O medo acabou até. Tratamento maravilhoso. Fiz os exames, como disse, fez o laudo lá de câncer, marcou cirurgia, disseram que podia demorar, mas não demorou. Eu acho que o médico foi muito importunado. Porque já que nós estamos aqui numa rádio familiar e que prestando atenção da saúde, nada melhor do que uma saúde emocional e espiritual. Porque se você quer cultivar a sua vida, cultive amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E essa semana eu estava conversando com a doutora, ela disse assim: minha filha, melhor que plano de saúde é amigos, ouvindo uma doutora essa semana. Então, era muita gente na frente, e eu não queria passar à frente de ninguém, porque eu não estou aqui para isso, não ia pedir. Mas quando eu terminei minha cirurgia, o médico que fez a minha cirurgia virou para uma aluna dele que ele levou e disse assim: olha, essa mulher que está aí, operada, mais gente intercedeu por ela, mais gente ligou para mim para operá-la do que se fosse o presidente dos Estados Unidos. Tá vendo o que é o amor, né? Eu não podia abrir mais o celular, Mônica. Um dia que eu abri, eu já, muito sem ânimo, tinha 500 e poucas mensagens no WhatsApp. A senhora é muito amada, minha querida. Aí eu podia Deus até é chorar. tremendo, coloca muitos anjos, assim, né, para estar ajudando, oração, intercedendo. Sim. Aí eu disse assim: não tem condição. Aí eu fechei. Aí passei 2 dias, quando eu abri tinha quase 800, 700 e tanto. Nossa. Só pode guardar, levar para casa. Eu não tenho condição. Porque todos são amigos. Se eu abrir para um, vai ver, e eu não abri para os outros. Verdade. Então você guarda isso para lá. Mas, então, vendo Deus agir em todas as áreas, como que Deus falou, como que Deus tratou nesse tempo, em todas as áreas da minha vida. E é bem interessante, porque a gente vai ficando velho, e as pessoas dão risada às vezes que eu encaro isso, que eu brinquei até com o Erval, ele falou assim: sou uma velha muito ocupada, porque eu não tenho tempo para nada. Mas quando a gente encara isso, e Deus fala assim: você está assim, mas é para se cumprir a palavra de Deus. Ainda na velhice darão frutos. Eu não paro. E Deus tem tratado a minha vida em tudo. Eu estava ali, Deus falando, me tratando e mostrando. Então, eu entrei nesse processo de fazer a cirurgia. Quando fui fazer a cirurgia, Mônica, o que aconteceu? A primeira vez que marcou que eu entrei para o centro cirúrgico, eu fiz amizade muito com um médico da Igreja Batista, Dr. Leonardo, muito legal. E ele que me levou até o centro cirúrgico ainda brincou comigo: quando você chegar do outro lado, quando voltar, você me conta. Aí, ele era novo convertido, agora se batizou. Mas ao entrar no centro cirúrgico, começar a fazer todo o processo de cirurgia, porque eu fiquei internada há muito tempo, porque eu passei muito mal. Levei 1 mês quase morrendo mesmo de dor. Era muito problema por causa do Covid, que baixou demais a imunidade. Ele já baixa, né? Já baixa as plaquetas, a imunidade baixou cai. tudo, muito mesmo. Então eu vomitava, era dor, né? Aí era medicação toda hora. Mas na hora de começar a cirurgia, aí meus braços já não suportavam mais soro, nada, aquilo. Tiveram que fazer uma profunda na jugular, a pressão caiu demais. A pressão foi para 7/3. Nossa. Aí o anestesista ele falou assim: hipotensão. Eu disse: agora eu na minha mente deu ruim.
Eu disse, eu sabia que não ia poder fazer cirurgia. Aí ele foi e disse assim, por mim, não faz cirurgia dela. Aí só foi caindo mais, me levaram me levaram para o UTI sem fazer cirurgia. Aí fui para o UTI sem fazer cirurgia e eles disseram que eu ia ficar no mínimo 48 horas de UTI para recuperar, para ver o que poderiam fazer. Para operar na outra semana, porque o proctologista só operaria às quintas. Então tá. Mas não levei nem 24 horas de UTI, voltei para o quarto. Aí marcaram para dar uma semana de cirurgia. Aí foi tão interessante que, como sempre, eu não sinto nada, graças a Deus. Graças a Deus, né? Aí eu estava com uma coriza igual estou hoje. Aí eu falei para a doutora assim, que foi me ver para operar no outro dia. Doutora Juliá, eu estou com um pouquinho de coriza. Eu acho que é o ventilador, que eu não estou acostumada, que eu vivo muito no ar. E ligaram o ventilador aqui no quarto. Eu poderia tomar um antialérgico? Eu disse, sim. Ela disse, sim. Mas nós vamos fazer um teste de Covid. Aí a senhora estava com Covid? Eu mais uma vez. Peguei Covid dentro do hospital sem constar. Que ninguém da minha família tinha Covid, nem meus acompanhantes. Então, peguei o Covid dentro do hospital. Era igualzinho que estava com lepra. Porque as pessoas pegaram horror de chegar perto de mim. Aí chegou um enfermeiro, né, da área lá, que era chefe, amigo de Estevam, disse, não, comigo não tem isso não. Aí ele arrancou a profunda que tinha sido feita, já que não ia usar mais, eu tinha que ir para casa, em vez de ficar no lugar lá, né, reservado, mas eu tive que ir para casa, preferi mesmo, para curar o Covid e voltar para operar. Isso aí, eles falaram, com 15 dias a gente opera. Eu não acreditei, mas com 15 dias eles estavam me operando. E aí eles voltei, aí com 15 dias já fiz uma profunda em outro lugar, né? Em vez de fazer na jugular, fizeram aqui, é menos agressiva. Eu achei menos agressiva, mais trabalhosa para eles fazerem, com certeza. Mas foi uma coisa menos dolorosa. Sim. E aí deu para fazer a cirurgia, uma cirurgia longa, bem longa. E tirou todo o tumor. Fez todo o processo. Precisou fazer químio, rádio. Depois do tumor retirado, eu estive morrendo mais 3 ou 4 vezes. A senhora esteve morrendo? Dentro do hospital. Sério? Sério. Eu passei por um processo muito interessante, contando antes. Mas, aí foi assim, eu fui para o quarto, né, tudo normal, para ter alta, mas eu não gosto muito de doce, eu não sou chegada muito a doce. Aí fiquei numa dieta, 50 ml de água, depois de 48 horas. 100 ml de água. É igual como se fosse uma bariátrica, né? Porque você tira um pedaço do intestino. Sim, sim. O que aconteceu? Por não gostar muito de açúcar, eu não tinha depósito de açúcar no organismo nenhum. Aí eu tive uma queda de glicose muito grande. Tive 10 choques de glicose, 5 profundos, 3 regulares e 2 fracos. A glicose foi 0 mesmo. Nossa. Parada mesmo, cerebral. A senhora é um milagre, né? 5 paradas. Se não fosse a minha filha ao lado, ela correndo e gritando, e ela disse assim, mamãe, a senhora, que eu não lembro a mínima coisa, Mônica, nada. Aí essas paradas, dizem que os fisiculturistas, acontece isso, porque eles se param muito com açúcar, para ficar só com a parte mais muscular. Então, eu por não gostar, porque é pra gente dizer assim, milagre, não gostar de chocolate é milagre, eu não gosto. Sem usar o doce, sem nada, aí caí nesse 0 glicose, aí tive essas paradas cerebrais profundas. E alguém disse assim, a sua mãe teve muita sorte, porque o médico que está aí no plantão é bom,
nisso aí, e ele é muito boa pessoa. Minha filha disse que ele se sentou à minha cabeceira às 7 horas da noite, isso é 1h30 da manhã. Só saiu a hora que ele conseguiu a dosagem certa de Como que Deus é lindo, né? O cuidado, os que anjos. vai providenciando tudo pra gente. Ele, né? Ele Tudo. sabe. A providência de Deus é só o que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, né? A moça lá, a senhora lá, médica, falou que nós precisamos de amigos, mas o amigo melhor e maior é Jesus. Com certeza. Né? Se você tendo Jesus como seu amigo, ele providencia. Ele vai os providenciando. outros amigos. Com certeza. Aí esse moço ficou até 1h30 da manhã. Aí a minha filha disse para mim: mãe, se não fosse esse homem, a senhora não tinha conseguido, porque ninguém teria nem a paciência que ele teve até achar a dose certa de glicose para a senhora. Que ela disse que era assim, dava dose. Quando ia chegando 1 hora, eu desmaiava outra vez. Ela desmaiava, ela bateu foto. Ela fez um meio filme. Eu ficava com o olho muito arregalado, a boca muito aberta, eu roncava que eu via lá do outro lado. E isso aconteceu 5 vezes profundo. Foram 10 mais 5 profundidade. Então aí eu passei por esse choque. Aí, Mônica, nesse choque aí de açúcar, de glicose, Sim. teve que jogar muita glicose para dentro do meu organismo, né? Claro, estava precisando. Aí né? aconteceu uma coisa que eu não sabia. Se você usar muito glicose, Meu seu pai. cálcio vai zerar, seu magnésio Melhor um potássio. lado, mas pior é o outro. Nosso organismo Gente, olha, vocês estão aprendendo com a pastora Alice hoje aqui, gente. Tá vendo? Falta de açúcar prejudica também o cérebro. Não pode ficar Não, e sem é bom muito nós açúcar. sabemos que as pessoas têm tanto medo de açúcar. Açúcar é energia, nós não podemos. Nosso corpo precisa também de um pouquinho de açúcar, né? Precisamos. Agora, ela foi repor o açúcar. O que aconteceu? Bastante glicose. Foi o potássio quase que zerou, Atingiu os o órgãos. cálcio e o magnésio, porque um depende. Nosso organismo é uma cadeia de coisas, né? Depende e se do outro. aquilo ali é igual aquele efeito dominó, caiuzinho e vai tudo caindo. Aí, o que aconteceu? Não sei se você já viu alguém com queda de cálcio. Eu tive 2 vezes ou 3 na beneficência, quando eu estava com Covid, só do cálcio. Porque eu não tenho tireoide, então eu reponho o cálcio todo dia. E lá eu não estava repondo. Eu não estava na lista deles e o meu ficou em casa. Naquele tempo não podia estar entrando ninguém saindo dentro de hospital. Eu tinha que trazer esse medicamento de casa. Não é um medicamento, é um suplemento. Então, a pessoa fica toda dura. Porque a minha nora é fisioterapeuta e ela já explicou, Alice, todas as cartilagens, vai tudo endurecendo, tudo enrijecendo. E você vai ficar todo duro. Por falta do cálcio. Por falta do cálcio. Isso aí o potássio, o cálcio não funciona. Olha só, depende de outros. Aí eu fui ficando toda dura. Isso já 2 dias depois do choque da glicose. Aí eu fui ficando toda dura. Fui ficando toda dura, toda como se eu fosse toda paralítica, entendi. tivesse tetraplégica, todinha. Aí por fim já não falava nem direito. Minha voz já só murmurava. Meu pai. Aí eu ainda virei para minha filha e falei assim, minha filha, você sabe que porque eu às vezes eu brinco muito, que eu sou muito de brincar. Aí eu falei assim, aquele negócio de nadar muito e morrer na praia, eu acho que o negócio é por aqui, falando com muita dificuldade. Porque eu já estava ali querendo prepará-la, porque eu achava que eu não ia aguentar aquele negócio, não. Aí ela arregalou os olhos, eu disse, não, eu acho que eu não aguento, minha filha. Eu acho que eu não aguento. Eu não estava falando nada. A barriga, eu digo que agora é melancia. Daqui, Mônica, eu tive um talho do diafragma até onde tinha cesárea. Então, eram mais de 30 pontos, tudo cruzado. Você imagina que para tirar esses pontos... Eu imagino que a senhora sofreu as dores de pontos, né? Sim. Após uma cirurgia, ainda vem passar por uma falta de cálcio que endurecendo o corpo todo sem conseguir falar. Sem falar. Aí, quando fui tirar esses pontos, mais de um mês,
Porque é uma região grande, né? Um corte muito grande. Ele tirou a metade, mandou tirar a metade, para na outra semana tirar a outra metade. Quando tirava, sangrava. Por quê? Porque o organismo já estava absorvendo, né? Mas aí, Mônica, nesse processo, falta de magnésio, potássio e o cálcio, acontece o seguinte: o cirurgião, até amigo do meu neto, foi lá e falou assim para mim. Ele não era o cirurgião, ele é o auxiliar do cirurgião, ficou perto de mim por causa de ser da família, o cirurgião deixou ali, cuidando de mim. Ele virou para mim e disse assim: Dona Alice, eu sou cirurgião, mas de taxa eu não entendo nada. Assim mesmo. E a senhora está com as suas taxas loucas. Eu não sei o que faço. E a senhora vai ficar com... Pronto, mais um. Eu já não ligava para nada. Ele falou: consegui uma médica com uma equipe que vai vir amanhã ao meio-dia ver a senhora, porque ela não tem tempo e vai fazer esse favor para mim, vai vir para vivê-la, porque eu não entendo dessa parte. Eu peço outra coisa a Deus: Senhor, eu sei que o Senhor tem um tempo para mim. Esse tempo, eu não quero um segundo a mais, é o tempo do Senhor. Que tem gente, como Ezequiel, que pediu 15 anos, não peço um segundo a mais. Então eu descanso no Senhor. A coisa que ninguém quer é sofrer, né? Ninguém quer dor, não quer nada disso. Eu já não estava falando direito, eu já estava assim, a barriga aberta, tudo, mas eu me joguei em cima da cama, abri os braços e fiquei jogada, assim, sabe? E só fui assim. O pé já estava virando para dentro, as mãos virando para dentro, ó. Já, o maxilar já não funcionava direito. Aí eu falei para a Noemi: eu não vou aguentar. Aí ela ficou assim, eu disse: Noemi, tem um jeito. Se Deus mandar um anjo e operar um milagre, esse é o jeito, porque aqui é só se Deus mandasse o seu anjo. Analisando os médicos desenganados. Sim, né? sim, eu agora não posso fazer amanhã, meio-dia. Eu via que eu não ia aguentar até o outro dia, só Deus mesmo. Aí eu falei assim: minha filha, eu vi o desespero nos olhos dela. Eu disse: mas temos um milagre, vamos pedir um milagre. Porque eu não sou de ficar orando assim, mas a gente vê o sofrimento dos filhos, né? Eu falei: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor manda um anjo e faça um milagre. E eu fiquei ali, Mônica, em cima da cama, e eu falava assim, entre os dentes, que eu já não abria a boca direito: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, manda um anjo e preciso de um milagre. Fiquei assim. Quando foi lá, aí a Noemi correu tudo, andou tudo, não conseguia médico com taxas. Quando foi lá para as 7 e pouca da noite, não, era mais, um pouco mais, 8 e pouco, 9. Alguém falou para ela assim: olha, tem um doente aqui na oncologia passando muito mal. E vai vir um médico aí e ele é expert em taxas. Olha só. Aí Noemi ficou na porta do quarto. Aí quando passou, eu nem sabia, ela estava lá esperando. E conversou com ele. Eu me lembro que esse moço era um rapaz novo, muito bonito, mas eu via assim só porque o quarto estava na penumbra e ele não acendeu a luz. E ele falou para mim assim: o que a senhora sente? Eu falei assim: ó, você vê como é que eu estou. E eu não tenho a tireoide, então, e estou com uma queda de cálcio, potássio e magnésio, porque o médico, sabendo que eu conhecia alguma coisa, ele era amigo, ele tinha mostrado as taxas para mim. Então eu estou com uma queda nessas taxas grandes. Você me socorre ou me ajuda, senão eu não vou aguentar. Só falei isso. Eu não lembro se é socorre ou ajuda, eu falei assim: só sei que até amanhã eu não vou aguentar. Ele deu a rodada bem rápida e saiu do quarto. Disse minha filha que ele falou assim: eu vou ligar para o médico dela e vou pedir permissão para entrar no caso. A partir do momento que a senhora orou, preocupada com seus filhos, vendo aquela situação, já foi uma atitude que moveu os céus. Aí eu falava assim: Senhor, manda um anjo e faça um milagre. Um anjo. Aí esse médico me disse, a minha filha falou, que ele mesmo preparou todos os remédios, ele não chamou enfermeiros, ele fez
todos os remédios, que tinham que ser colocados em uns aparelhinhos, que eles soam. E o medo dele de colocar, dar orientação Não, e alguém fazer errado e a piorar. dose tem que ser certa. Certa. Então ele colocou para 12 horas. E ele colocou que tinha que, parece que entrar o potássio primeiro, para depois entrar o cálcio, depois o magnésio, e eles apitavam esses aparelhos, para um entrar, o outro entrar. E tinha um cálcio separado ainda e gotejando. Então, ele mesmo preparou esses aparelhos que a minha filha falou, o enfermeiro só levou para colocar, eu não ouvi mais. Ele preparou tudo, Noemi acompanhou e disse que ele preparou todas as coisas, mandou o enfermeiro colocar. Mônica colocou lá para as 10 horas da noite, 10 e pouco. Com 15 minutos eu comecei a desentortar. Olha. Aí eu falei assim, Noemi, foi o anjo que Deus mandou. Foi o anjo. Que milagre, né? O Senhor mandou mais uma vez um anjo. E no dia da cirurgia eu sabia que tinha muitos anjos, porque é a promessa de Deus. Sim. Eu sabia que tinha muitos anjos. Eu sentia na segunda cirurgia. Isso é lindo, né? Lindo. Eu Nossa, sentia que a milagre. presença Forte de Deus ali. Aí tinha uma enfermeira, que ela é de uma igreja lá no centro, e eu não a conhecia, mas conheci ele no centro cirúrgico nos dias antes, e ela falou assim, eu nunca vi isso, uma pessoa não parar de orar, a senhora ora o tempo todo. Eu falei assim, minha filha, eu estou orando em línguas, porque orar eu já não sei mais. Mas a Bíblia fala, eu falei para ela, que quando você não sabe, quando o entendimento não vai, você ora em espírito com Deus. Então é isso que eu faço todo o tempo. Então quando eu não sei o que fazer, eu falo em língua que meu espírito está falando com Deus. Com certeza. Aí eu sei que nesse processo, Mônica, depois desse choque de potássio, magnésio, e foi regulando, daí 3 dias eu tive alta. Mas foram dias, 33 dias. 33 dias, né, pastora, de sofrimento, mas a senhora foi sentindo bem rápido o movimento voltando. Não, 15 minutos. 15 minutos. Voltou todos os movimentos. Sim. Ou foi bem gradativo? Não, vai gradativamente, vai entrando o cálcio, vai entrando a cartilagem. Olha a importância do remédio. Não, né? É bem interessante. Dos minerais. Sim. No nosso corpo. Não pode faltar nada. Não pode faltar. Não pode faltar nada. Então, nesse processo aí, com certeza que se não fosse o mover de Deus, não teria... Eu tenho certeza que tem muitos assim na idade da senhora agora e que deve estar falando assim, eu não aguentaria. Eu já estava no paraíso, já estava em outro lugar. Mas Deus, a senhora tem 75 anos, mas Deus tem muito ainda para fazer através da vida da senhora. E estar aqui hoje no programa Jesus Está Bombando já é plano já do Senhor. Porque, na verdade, eu falo, Senhor, se o Senhor está me dando esse tempo, eu falei com o Erval, deixa... Algo tem. Eu tenho que testemunhar. Com certeza. Eu quero testemunhar, porque o pessoal está querendo, não sei... Eu digo que eu sou muito franca, às vezes falo... Pode falar. Eu falo assim... A pessoa só quer colocar botox, coloca alguma coisa dentro que chama a atenção de Deus e dos seus amigos. É verdade, para edificar outras vidas. Sim, não é? Porque nós temos... Você pode botar tudo, mas se você não tiver uma vida com Deus, não paga a pena. Nem nessa vida, nem na outra. Não é verdade? Não é? Não é verdade. Então, se enche de Deus, porque Ele vai providenciar, Ele faz tudo... A Bíblia é tão clara quando fala buscar primeiro o reino de Deus. Sim. E as demais coisas vão ser acrescentadas. O resto Deus acrescenta. Com certeza. Quando nós nos colocamos em Deus, Ele conhece mais minha necessidade que eu conheço. Ele conhece mais minha carência de cálcio do que eu conheço. Então Ele vai procurar. Ele só quer e fala assim, eu preciso. E Ele está lá fazendo. Depender dele é a melhor coisa. Com certeza. Não existe outro, né? Não existe. Não existe. As pessoas falam assim, eu estou precisando de um milagre. Eu digo assim, eu só vivo precisando de milagre. Você está precisando agora? Eu só vivo de milagre. Mas eu não valorizo o milagre. Eu valorizo o Deus que faz milagres. Glória a Deus. Eu não estou atrás de milagre. Eu estou atrás do Deus que me faz os milagres. Ele fazendo ou não fazendo, Ele vai continuar sendo meu Deus. Esse resto de vida meu, se já
era minha vida para Deus, eu largo qualquer coisa. E vamos lá falar desse Deus, porque as pessoas precisam conhecer o poder de Deus e, além do poder dele, o amor dele. Porque eu digo assim, gente, Deus não ama, aprenda isso, Deus é amor. É desse jeito que nós estamos aqui, para levar o amor, levar esse Deus tremendo, maravilhoso, que continua fazendo milagres. É Deus de milagre mesmo. É Deus de milagres, a senhora é um milagre. Eu gosto muito daquele hino, né, que saiu. Meu Deus é o Deus de milagre, o Deus de promessa, caminho do deserto, luz da escuridão. Aí eu falo, mas que deserto, hein? E haja deserto, né? Mas o bom é que Deus está conosco. Com certeza. Se tivesse um deserto sem Deus, mas um deserto é com Ele, você pode atravessar. Com certeza, do outro lado tem uma promessa muito grande, né? Como disse Saúde Mara, tinha 70 palmeiras e 12 fontes de água. É desse jeito aí. Que Deus te abençoe, minha querida, mais e mais. Te desejo muita saúde. A senhora é uma profeta. Quando eu saio do culto ali, encontro com a senhora no pátio, dou aquele abraço. Você é preciosa, Mônica. Eu dei um abraço na profeta, na pastora Alice. Eu a vi hoje e eu fico muito feliz que Deus venha honrar a sua vida. Amém. Cada dia mais, através desse testemunho lindo, maravilhoso, que fala do poder de Deus. Amém. E eu tenho certeza que está abençoando muitas vidas. Assim seja. Pode deixar, pastora, uma mensagem para quem está lá do outro lado agora, que está emocionado. Tenho certeza, porque eu me emocionei com a história da senhora. Eu tenho certeza que tem ajudado muitos. Fique à vontade para deixar suas palavras finais e uma mensagem para quem está te ouvindo. Não querer Jesus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. O nosso Jesus, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso dono. Ele nos ama, como eu falei, Ele é amor. Então, siga Ele pelo que Ele é. Ele te ama, que tem algo grande, poderoso para fazer na sua vida. Basta unicamente você andar com Ele, você viver para Ele. Tem amigo melhor? Gosta de andar com algum amigo? Olha, Jesus é bem melhor. Bem melhor. Aprenda a andar com Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe fixamente para Ele, caminhe, e vai ser um caminho de vitória. Se você é novo, caminhe assim, e vai chegar a uma velhice feliz, alegre, como eu. Se você é velho, olha, ainda tem muita coisa boa, porque esse Deus, Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E diz que ainda na velhice nós daremos fruto. E eu creio nisso, por isso estou aqui nesta manhã. Maravilha! Glória a Deus, obrigada. Te amo, minha linda. Também te que amo. Deus te abençoe muito, muito. Obrigada a você que ficou com a gente até o final e aguarde o próximo Jesus Está Bombando. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Jesus no meu coração. Programa Jesus Tá Bombando. Apresentação: Mônica Santos.